E vem conferir a crítica do anime Yu Fukashi no Uta. E lançou no ano de 2022 o anime Yu Fukashi no Uta. Anime esse que usa a temática de vampiros. Temática essa que eu acho super interessante. Seja em séries, seja em livros e seja em animes. Não importa onde apareça essa temática, eu gosto da temática de vampiro e as várias discussões que eles podem trazer. Aqui em Yu Fukashi no Uta, tem que ser bem sincero, eles não trazem nada de tão diferente assim. Na verdade é uma comédia romântica envolvendo vampiros. E eu acho isso super interessante, porque o casal principal funciona muito bem em tela. Mas antes de eu começar a elogiar mesmo o casal, elogiar o anime, falar o que eu achei dele, eu tenho que começar falando qual que é a narrativa, porque eu falei que ela não tem nada de diferente. A narrativa conta a história de um menino que ele tá andando durante a noite e ele acaba encontrando essa vampira e ele resolve que ele quer se tornar um vampiro. Mas por isso, ela tem que sugar o sangue dele e ele tem que estar apaixonado por ela para isso acontecer. E com isso acaba se desenrolando toda a premissa dessa comédia romântica, onde envolve um casal, uma vampira e um humano, tentando praticamente se conectar, tentando praticamente mostrar como um pode se apaixonar pelo outro. A comédia romântica desse anime funciona muito bem, exatamente pelo que eu estava falando antes. O casal principal. O casal principal tem bastante química em tela e você sente que eles realmente podem começar a gostar um do outro. Você consegue ver de episódio a episódio a evolução dos personagens, como eles vão mudando de um episódio para o outro. E isso vai funcionando bem e vai te deixando preso durante os episódios. É bem verdade que tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse anime, que era normal que acontecer, que é ele tem uma estrutura muito de episódica. Ou seja, cada episódio parece que ele começa e termina nele mesmo. Não parece que tendo uma grande narrativa por trás. Então, do episódio 1 ao episódio 8, pra mim, ele até parece que ele é uma narrativa meio que... legal, é como se fosse um episódio semanal. É um anime que pra quem tá maratonando não funciona tão bem, super bem, mas pra quem tá assistindo semanalmente, deve ser que ela é uma aventura super divertida de um casal vivendo uma aventura da noite ali. Mas... não tem uma grande narrativa por trás, porque a premissa ela é uma linha muito fina. É praticamente assim, ele tem que se apaixonar por ela. Vamos colocar eles cada episódio em uma situação, tentando viver coisas que um casal viveria. Só que quando chega no episódio 8, apresentam outros vampiros e as irmãs da nossa protagonista. As irmãs dela. E aí dessa forma, a gente começa a pensar assim, bom, finalmente agora o anime vai para um outro caminho. Eles colocaram pelo menos um senso de urgência no anime. Finalmente a gente vai entender que finalmente ou ele se apaixona por ela ou ele vai morrer. Só que isso também é perdido muito rápido. Eu acho o episódio 8 fantástico porque ele realmente mostra o potencial que esse universo tem. Mostra o potencial de explorar outros vampiros, explorar como funcionam os poderes dos outros vampiros, que eu acho super interessante. Cada vampiro tem mais seu poder, porque quando cada um está descrevendo como elas gostam de conquistar suas vítimas, você vê os poderes diferentes de sedução que cada uma tem. E eu acho isso super interessante. Mas do episódio 8 até o episódio 13, que é o último da temporada, você vê que de novo volta aquela coisa episódica. Tudo bem, deram novas camadas, deram novas coisas para eles brincarem, que são novas vampiras, com novos cenários, novas coisas interessantes para se ter ali. Mas mesmo assim, é uma coisa que esse é o que me incomoda nesse anime. Quando você termina ele, os 3 episódios, você vai terminar pensando assim, foi um anime com uma boa comédia romântica, com bons personagens que tem uma boa química, e foi legal de acompanhar, foi divertido, mas poderia ter sido mais. Poderia ter sido melhor se eles tivessem realmente explorado mais as vampiras, explorado mais esse universo da imortalidade, como funciona isso. Isso tudo seria muito interessante. Até quando aparece uma caçadora lá pro final da temporada, que também poderia ser algo mais interessante pro anime, novas camadas, também é pouco explorado. Então é um anime com um potencial gigantesco. Se tiver a segunda temporada, eu com certeza vou querer assistir, com certeza vou querer acompanhar mais desse casal, mas infelizmente eu acho que nessa primeira temporada eles não conseguiram dar um passo a mais, será que seja aquele anime marcante, fazer com que seja aquele anime que você realmente termina e pensa, nossa, eu quero muito a segunda temporada. Essa é uma comédia romântica que não que é boa, mas que também não entra nem na lista das melhores. E além disso, que é uma coisa que me incomoda muito nessa parte da história, é como a parte técnica desse anime é muito boa. Na verdade, a parte das cores. O tanto que eu amei como eles trabalham as cores nesse anime não tá escrito. Como eles trabalham muito o amarelo quando tá mostrando os sentimentos do nosso protagonista. E quando mostra muito o roxo, a escuridão da noite, para destacar o roxo, o azul, o preto, para destacar mais os sentimentos da vampira. Dessa forma, quando você tá assistindo o anime, você vê que essa dualidade de cores mostra muito de qual o sentimento de quem a gente tá vendo. As cores desse anime, durante a noite, como eles brincam com essa natureza da noite e com essa beleza da noite, é algo que me agrada muito. Eu acho muito bom
toda a parte técnica em relação a cores. A trilha sonora também funciona muito bem, tudo dentro do anime e a abertura e o encerramento também me agradam. A direção, como eu falei, ela é boa e as poucas cenas de ação também são bem dirigidas, também me agradou bastante, mas eu tenho que falar um pouco sobre os traços, que eu vi que não é culpa do anime, eu vi que esses traços são um pouquinho mais infantilizados em alguns momentos, principalmente no rosto de alguns personagens. É do mangá, você vê que o mangá já tem bastante essas expressões, mas às vezes gera uma certa incômodo, porque parece que até se destoca aquela bonita animação em volta, com as boas cores em volta. Aquele traço diferentinho também me incomoda um pouquinho, nada que estrague o anime, mas é algo que me incomoda um pouco na parte artística, né? Na parte artística da obra. Como eu falei, a parte de ação é boa, inclusive a cena de ação do anime é uma animação melhor do que o resto do anime. Você até vê que parece que são duas coisas diferentes. Mas enfim, no fim das contas, é um anime que tecnicamente, de modo geral, ele é acima da média, que tem personagens interessantes, principalmente as irmãs vampiras, você fica com vontade de saber mais delas, trazem novas camadas pro anime, também, e o casal principal funciona bem. Mas mesmo assim, eu vejo que eles têm um potencial para uma próxima temporada ir mais a fundo, trazer coisas mais interessantes, fazer com que esse anime seja realmente mais marcante, que você queira mais ver. Nesse momento, ele só é uma boa comédia romântica para passar o tempo. Concluindo, Yu Fukashi no Uta é um anime que foi muito bom para passar o tempo. Eu maratonei o anime, eu acho que ele funciona melhor se você for vendo episódios de cada vez, exatamente pelo que eu falei durante a crítica, porque esse anime passa a impressão de ser um anime muito mais episódico. Dessa forma, acho que se for vendo semanalmente, você vai curtir mais e se divertir mais com o casal, se divertir mais com a história que tá rolando, porque ela não é de te prender. Então, se você assistir 12 episódios, você vai acabar enjoando, vai sentir um certo cansaço ao longo dos episódios em si. Mas, de modo geral, como eu falei durante a crítica, é um anime que tem uma boa parte técnica, bons personagens e um bom casal principal, que eu vejo, sim, potencial para ter uma boa segunda temporada. Mas no momento, ele só é um bom anime de romance. E por isso que eu fecho Yu Fukashi no Uta com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Yu Fukashi no Uta? Que nota você daria para ele? O que você achou dos personagens? O que você espera do futuro caso tenha outras temporadas? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.